No Conexão de hoje, nós estamos falando sobre as alergias respiratórias, por que elas acontecem, como são desencadeadas e quais os caminhos para amenizar os sintomas. Quem responde estas questões são João Lunardi, médico pneumologista, e também Kleber Brum, professor do curso de Educação Física da Unicinos. Bom, queria mostrar para vocês que a gente foi até as ruas e não foi nada difícil encontrar pessoas que sofram aí com essas alergias, né? E as pessoas deram depoimento, então, de como é que elas convivem com essas doenças. Vamos dar uma olhada. Eu tenho rinite, é uma coisa que eu convivo desde novo já. E aonde eu vejo que eu tenho ela, que ela sobressai assim mesmo, é no outono e na primavera. Não sei se é por causa da temperatura, se é em função das plantas que dizem isso aí também. E eu não tomo nenhum remédio, nenhuma coisa específica, mas é um consumo maior de água mesmo assim e tenho um controle legal. Eu tenho asma, né? E ainda rinite alérgica. Sempre, do inverno para o verão, do verão para a primavera. Na primavera ela fica bem mais forte até, né? A gente, em momentos de crise, utiliza alguma medicação, né? Porque é uma coisa preventiva, né? Não tem como curar, né? É só utilizar a medicação mesmo para aquele momento, né? Para só diminuir um pouco os sintomas, né? Não tem muito o que fazer. Eu tenho rinite alérgica. Eu tenho problema no início da primavera, geralmente é um pouco complicado porque eu tenho muito problema de coriza e tudo mais, mas é tranquilo. A convivência é tranquila. Eu tenho rinite alérgica e eu já tenho ela há bastante tempo, desde que eu nasci, eu acho, já estou acostumada, já convivo com ela há bastante tempo. Geralmente quando tem mudança de temperatura, assim, muito quente para o frio, e daí é quando aparece. Bom, doutor, são depoimentos bastante similares e a gente vê que as pessoas acabam se acostumando a conviver com eles. Mas não deve se acostumar. Esse é bem claro. A Sociedade Brasileira de Pneumologia, a Sociedade Europeia de Pneumologia, elas têm batalhado porque as pessoas façam a prevenção. E um dos telespectadores que deu aquela colocação ali, trata só na crise, é um grande erro. Nós devemos iniciar a prevenção, como nós fazemos a vacina antigripal agora em abril. Nesse período... Inclusive foi prorrogado até o prazo para as pessoas do grupo, né? Maravilhoso. Nós atingimos só 55% da meta, né? Então temos que prorrogar. Então eu diria que nós, em março, abril, procure o seu clínico, o seu alergista, seu pneumologista, marque uma consulta para iniciar a prevenção. O que acontece? Se você fizer uma boa prevenção dentro de um produto nasal inalado, como para via pulmonar inalado, você não vai ter crise de infecções. O que acontece? Com as infecções, as pessoas acabam usando antibióticos, que é uma complicação do processo alérgico. Tem uma pergunta para o professor, na verdade. A gente sabe que, por exemplo, as grandes cidades concentram um alto índice de poluição do ar, né? Esses fatores favorecem o surgimento de alergias e que tipo de exercício físico é aconselhável para pessoas que vivem em grandes cidades, por exemplo, para combater isso? São dois aspectos, né, diferentes. Ali a questão, até nós estávamos falando antes de entrar no programa, a questão da maior prevalência agora, mesmo com a redução dos fumantes, né, nos últimos anos, uma maior prevalência de doenças respiratórias como um subproduto do processo civilizatório, da questão dos poluentes, né, da industrialização. Então, alguns cuidados, né, que a gente vê que as pessoas não tomam, não dão a devida atenção, por exemplo, se eu vou fazer atividade ao lado do movimento de carros, como nós vemos aqui em São Leopoldo, todas aquelas pessoas que caminham lá na Avenida São Borja. Não é mais adequado, não é o mais adequado, né? Legal que procure um parque, por exemplo. Um parque, né? Que também, dependendo do caso que nós vimos aqui, para alguns não seria também o mais adequado. Seria numa primavera, quando está florescendo o pólen, enfim, poder desencadear alguma crise. Mas o aspecto interessante que a gente, aí pegando mais especificamente na questão da asma, são aquelas indicações das atividades que a gente colocou, como a natação sendo uma atividade menos asmagênica por causa daqueles aspectos, né, do ar mais quente, né, e o favorecimento que pode trazer pelo asmático, porque nós não falamos ainda aqui, doutor, que a deficiência, a gente tem né, no senso comum que a deficiência do asmático seria uma deficiência inspiratória, mas na realidade a deficiência do asmático é expiratória, né? Então, aquela fraqueza de toda da musculatura respiratória, né, a falta de coordenação, a gente pode trabalhar muito com a natação, né, sendo a melhor indicação,
com o cuidado, né, dos meses, né, porque a gente fazia aqui no nosso Rio Grande do Sul, com a infraestrutura das piscinas não tão adequada, com diferença de temperatura da água para o ambiente da piscina e do ambiente para o vestiário. E geralmente no inverno, que é o pior período, as pessoas acabam se afastando dos exercícios físicos, que também é um problema. Ou deveria ser exatamente ao contrário, se nós tivéssemos a infraestrutura adequada nas piscinas para poder, porque senão o remédio vai acabar, né, sendo pior do que a solução. Do que a solução. Exatamente. A gente tem uma pergunta aqui para o doutor Felipe de São Leopoldo, que quer saber se existe o mito de que os medicamentos como bombinhas, sprays e descongestionantes nasais viciam e causam problemas cardiovasculares. É verdade isso? Os descongestionantes estão totalmente contraindicados. E eu posso citar nomes: Afrin, Sorine, Narizina, Otrivino. Bem comuns, todo mundo tem em casa. Todos causam hipertensão arterial com o uso. Não use isso. Uso antialérgicos nasais à base de antialérgicos próprios, que não dão nem ardência nasal quando a pessoa usa. São maravilhosos, nós temos excelentes produtos no mercado hoje, inclusive para crianças, sem efeitos colaterais. Antigamente, nós tínhamos até obesidade causada por determinados produtos que eram usados. Hoje nós não temos mais isso, né? Com a evolução técnica, a evolução da medicina, nós temos produtos que a pessoa usa, passa o inverno tranquilo, sem ter problemas. E é importante também a gente frisar os cuidados, como nós mostramos na reportagem ali, cuidar dos cobertores, tapetes, dos animais de estimação, né, doutor? Complementa pra gente assim, os animais de estimação e que tiverem pelo curto não tem problema nenhum. Então eu recomendo, por exemplo, pincher, esses cachorros com pelinho curto, e não aqueles que têm pelo muito longo, né, como cocker, etc., que tem pelo curto. E outra situação muito peculiar na nossa região aqui do nosso litoral norte, que as pessoas vão à praia no final de semana. Com os animais. A casa está repleta de ácaros e de mofo. Pessoal, mande alguém limpar a casa antes, 1 ou 2 dias antes, para ela ficar bem arejada, senão as crianças vão ter problemas respiratórios, com certeza. Façam isso. Tá legal. Então, muito obrigada pelas informações de vocês e até a próxima. Muito obrigado. E no próximo bloco tem as informações do vestibular de inverno aqui da Unicinos. E a gente vai falar ainda sobre o clima previsto para esta sexta-feira. Aproveite o intervalo e participe. Conexão TV, @unicinos.br, facebook.com/TV Unicinos e @TV Unicinos no Twitter. Já voltamos.